Certamente você já se deparou com situações em que foi obrigado a tomar uma decisão e muitas vezes foi atormentado pelo resultado. Aquele cruel pensamento: e se eu tivesse feito isso? Os eventos que se seguiram teriam sido outros? O resultado permaneceria o mesmo? Porém, algumas vezes vocês humanos não pensam nas consequências. Simplesmente agem conforme julgam ser o correto. E esse correto é o reflexo de todas as outras decisões que se tomaram na vida e das ações que tiveram. E o melhor de tudo, vocês não conseguem perceber isso. É essa inocência que eu amo em sua raça. Você se aliaria a traficantes, contrabandistas e a pior sorte de pessoas? Provavelmente não, mas Johan Nilsen sim. Para que você entenda as escolhas desse homem, por favor, me acompanhe em uma jornada pelo espaço-tempo. Ele nasceu em 1900, em algum lugar da Europa, e sob outro nome, adotando Johan posteriormente. Bem, se ele não queria que as pessoas soubessem disso, quem sou eu para lhe contrariar, não é? Nilsen era um homem de 1,82 de altura, magro, cabelos pretos e lisos, o qual sempre penteava para o lado. Foi para os Estados Unidos durante a Lei Seca e fez dinheiro. Desculpe, esqueci de mencionar que Johan era um lobisomem. Ele e um outro lobisomem conhecido como Rei Lycaon contrabandeavam bebidas e após um tempo começaram a fazer o mesmo com armas e ficaram muito ricos. Sempre envolvido em coisas boas, não? Após essa breve introdução, vamos avançar no tempo, até onde as coisas começam a ficar boas. Agora, estamos na França dominada, em 1942. Os nazistas arrasaram o exército francês e tomaram o país. Mas, obviamente, existia resistência. Quando o carregamento chegará? Estamos ficando sem munições. Os alemães estão cada vez mais fechando o cerco. Tenha calma. Mandei nosso melhor homem comandar a operação. Segundo as últimas notícias que recebi vindas da Alemanha, Johan teve êxito no ataque à fábrica e já havia iniciado o transporte. Creio que em no máximo 2 dias você terá o seu carregamento. Assim espero, Lycaon. Eu preciso lembrar de que você já recebeu o pagamento por essas armas? Fique tranquilo. Já disse que temos o nosso melhor homem comandando a missão. Devo dizer que a forma com que o Rei Lycaon e seus homens trabalhavam era simples, mas eficiente. Vamos pegar como exemplo esse caso que você acabou de ver. A resistência francesa precisava de armas para lutar contra os nazistas, pela liberdade de seu país e de seu povo. Então Lycaon e seu grupo roubaram armas das fábricas alemãs e vendia para os franceses. Ao mesmo tempo, ele fornecia informações para os alemães sobre quem havia comprado tais armas. E não raramente, eles mesmos as roubavam de novo, executando todos no final. Lucro dobrado e sem testemunhas. Como Johan e Lycaon eram lobisomens, era muito mais fácil para que fizessem isso. Como os contrabandistas faziam o jogo duplo que descrevi, precisavam evitar que os nazistas levantassem suspeitas de que eles eram os responsáveis pelos roubos em primeiro lugar. Então, sempre atacavam fábricas pequenas e improvisadas, onde a segurança se resumia aos soldados que faziam a guarda. Eles nunca atacavam grandes fábricas, pois assim, a culpa cairia sempre em rebeldes. Algumas noites atrás, Johan esteve na Alemanha para realizar a sua parte no trabalho. Ele era um homem muito habilidoso.
e preferia realizar esse tipo de missão do modo mais furtivo possível. Após estudarem o local do assalto por alguns dias e montarem um plano, Johann coordenou o ataque. Havia um perímetro onde os soldados nazistas faziam as patrulhas e em 1 ou 2 duplas. Depois desses, 2 soldados montavam a guarda e, por fim, a terceira linha de defesa, onde mais 3 ou 4 duplas vigiavam os lados do prédio, sem ninguém dentro do local. Pois quem seria idiota de atacar uma fábrica nazista, não é? Geralmente esse era o padrão de todas as fábricas menores, com poucas exceções. A fábrica era um prédio de alvenaria de 3 andares, onde funcionava uma pequena fundição antes da guerra. A entrada era por uma porta de madeira que dava diretamente na rua. Johann atacou sozinho a primeira dupla e os nocauteou com facilidade. Aproveitando as ruas mal iluminadas do lugar, se esgueirou por alguns metros até se aproximar da segunda linha de defesa da fábrica. 2 soldados estavam parados, como sentinelas. Usar sua forma de batalha sempre foi a última opção, pois poderia gerar dúvidas quando o comando nazista fosse investigar a fábrica e encontrasse soldados retalhados. A tática nesse caso foi dividir e conquistar. Devo dizer que adoro as frases de efeito que vocês humanos criam. Os 2 defensores estavam plantados em seus locais, com seus fuzis descansando encostados em seus peitos. Existia uma distância de alguns metros entre eles, então seria difícil separá-los e eliminar 1 a 1. Mas era possível distraí-los e, se fosse rápido o suficiente, Johann conseguiria ao menos derrotar um sem entrar em combate franco. E com um pouco de sorte pegar o segundo desprevenido. Um quarteirão antes da fábrica foi instalado um bloqueio na rua com cancela para veículos. Johann se posicionou atrás de um grande coletor de lixo público e arremessou uma pedra na vidraça próxima ao soldado do lado oposto ao seu. Por ser alta madrugada, o local estava silencioso. Isso fez com que os soldados se assustassem, olhando para o lado de onde veio o barulho e perdendo a concentração por um instante. Isso foi o suficiente para que Johann saísse de seu esconderijo e quebrasse o pescoço do homem mais próximo. Ao ouvir o barulho seco de um corpo humano caindo do chão, o segundo guarda, percebendo a armadilha, se virou rapidamente pronto para atirar. Mas a velocidade sobrenatural do infiltrador foi suficiente para impedir o tiro, que alertaria os outros 8 soldados que estavam na última linha de defesa. Johann atacou com um golpe de baixo para cima com uma mão espalmada bem na base do nariz do soldado. Veja, dá para ver o osso nasal se partindo em direção ao cérebro. Esse teve uma morte agonizante. Os últimos nazistas guardavam a entrada da fábrica e um dos becos laterais. Havia uma dupla na rua de trás, que era sem saída e com pouquíssimo movimento, usada para carga e descarga, principalmente pelo rio que passava nos fundos do prédio. Nesse momento, o restante do bando de Johann entraria em ação, seguindo pelo caminho que o lobisomem abriu. 12 homens entraram e deviam eliminar os guardas restantes, mas 3 homens ficaram fora esperando para entrar com os caminhões para carregá-los. Feito o carregamento, os caminhões deixavam o local e se dirigiam ao ponto de entrega. Sair e entrar na Alemanha era provavelmente a parte mais difícil, mas nada que um pouco do bom e velho poder lupino não resolvesse, e sem violência, por incrível que pareça. Você deve estar se perguntando por que Johann atacou sozinho, não é? Ora, a essa altura você já deveria saber que se um humano vir um lobisomem, vai acabar ficando louco. Então não era uma boa ideia. Mas obviamente, algumas vezes era necessário que ele utilizasse essa arma. Ou, em vezes mais raras, além dele, Heilica I também participava. Mas só em casos muito específicos e de alta complexidade, onde apenas um lobisomem não daria conta. A viagem de volta correu tranquilamente, apesar da distância entre os países. A entrega das armas acontecerá agora. Vamos acompanhar.
Finalmente! Já estamos em menor número e com poucas armas e munições. E vocês ainda demoram tanto para trazer a encomenda? Apesar da sua clara falta de cordialidade, aí estão suas armas, como prometido. Lycaon não fez questão de esconder a ponta de raiva que sentiu no comentário do rebelde francês. Peço desculpas, Eric. Temos que seguir por caminhos alternativos para que os nazistas não nos encontrem. Sem contar a distância até aqui e a baixa velocidade que devemos manter com os caminhões carregados. Tudo bem, mon petit? Você sabe que a situação está complicada para nós. E esses malditos estão ganhando muito terreno. Nossa rede de comunicação está precária, com poucas armas. Está difícil expulsar esses filhos da puta de nosso país. Agora, se me permite, temos que matar alguns nazistas. Enquanto os franceses se afastam e carregam as armas em seus veículos, Lycaon se aproxima de seu companheiro lobisomem. Você sabe mesmo como contornar esses imbecis? Às vezes é preciso ser condescendente. Afinal, eles que pagam o nosso salário, não é? O sarcasmo e o tapinha no ombro de Lycaon não passaram desapercebidos pelo chefão. E a julgar pela forma que está olhando Johann se afastar, ele não gostou disso.